mandei lá no nosso grupo, no PNAS, se você quiser abrir para ir acompanhando, são só 170 páginas. Fácil. A Maísa vai fazer uma leitura bem tranquila para a gente poder acompanhar essas 150 Ela vai páginas. fazer um resumo. Nem sei que horas nós vamos sair mesmo? A Secretaria de Assistência vai providenciar lanches. O lanche da tarde. É ruim. Vai ter um cofre. Pô, hoje, Lavar a cara também. Ontem eu estava vendo o orçamentário, o plano orçamentário para 2025. E consta, né, lanche e tal para o conselho, para transporte, tudo. Eu falei, só no papel, lindo. Coisa boa. Vamos lá, gente. Ó, quem quiser ir acompanhando aqui também. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos novamente a essa nossa segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. E como pauta, hoje nós temos o que já havíamos adiado na primeira reunião ordinária, pelas solicitações que foram expostas lá, a apreciação do Plano Municipal de Assistência Social do quadriênio, né? 2026-2029. É um plano muito extenso, então a técnica Maísa vai apresentar de forma resumida os principais tópicos que foram abordados no plano. Lembrando que nós tivemos, conforme solicitação e apreciação do Conselho na reunião passada, a abertura de prazo do encaminhamento de sugestões, tanto dos técnicos da assistência do nosso município, quanto também da sociedade civil representada através das entidades. Eu queria que a Maísa abordasse um pouco de como foi feita essa construção após o encaminhamento dessas sugestões, tá? Se você puder, e aí você já dá prosseguimento no plano, tá bom? Tá. Bom, antes de falar do plano municipal, eu vou falar um pouco do diagnóstico socioterritorial. Ele está em anexo e é um importante documento que foi usado como base para fazer o plano, tá bom? Então eu vou começar a falar um pouquinho como foi a elaboração desse diagnóstico. Nós fizemos um diagnóstico com mais de 100 páginas, mais de 100 gráficos. Esses gráficos contemplam informações da cidade. Tivemos informações sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a questão da prevenção do uso de drogas, questões sobre criminalidade, questões sobre CAD único, questões sobre assistência social como um todo. Também tivemos uma coleta de dados de síndrome de burnout, a prevenção com os funcionários SUAS. Muitos funcionários foram consultados, tudo isso foi transformado em dados, em gráficos. Tivemos uma imensa colaboração dos estagiários do bem que ajudaram na elaboração dos gráficos. Aqui eu acabo até citar o nome deles, vou pegar aqui. Porque eles ficaram sobre a minha supervisão, eu enquanto técnica de vigilância socioassistencial. Eles tiveram uma série de capacitações sobre o que é o SUAS e eles conseguiram integrar o diagnóstico com os seus gráficos, com as suas ideias também. Tudo foi muito bem conduzido dentro do SUAS e também dentro da lei dos estagiários. Tudo que eles fizeram, eles puderam fazer por conta que o estágio prevê que o que eles executaram no estágio tem que estar de acordo com a grade curricular deles do ensino médio. Então, gráfico é uma coisa que está dentro do que eles aprendem, então isso também colaborou no sentido que eles puderam aprender enquanto estagiários aqui no SEMAS, né, nessa área da vigilância assistencial. Então, só deixa eu ver aqui. Quero fazer essa menção aos estagiários que contribuíram.
estagiária Beatriz Madureira Lima, estagiário Andrew Gabriel Faquim Rodrigues, estagiário Isaac Rodrigues Ferreira, estagiário Nicolas Peroais do Nascimento, estagiária Rafaela da Silva Santos, estagiária Viviane Luiza Silva Menezes. O estágio já terminou, eles tiveram essa passagem de 6 meses, ficaram sob a supervisão minha, como técnica de vigilância assistencial. Meu cargo é bacharel em Ciências Humanas, mas aqui no CEMES eu faço, né, a função de técnica de vigilância assistencial. E esse é o resumo do nosso diagnóstico. Então, esse diagnóstico contemplou informações sobre a cidade. Fizemos coleta de dados em sites específicos, como o IBGE, vários sites do CadÚnico, no próprio sistema SAS, que é um sistema que a assistência social, os técnicos de assistência social preenchem. Temos lá vários indicadores de atendimentos, de acompanhamentos. Esse sistema SAS também foi implantado em 2022, então desde lá nós temos uma coleta de dados mais de acordo, né, em tempo real, digamos assim, os atendimentos da assistência social. Também, nesse diagnóstico, tivemos a questão de violência, tivemos a questão do crescimento populacional, questão de público indígena e também tivemos a questão da pessoa idosa. Teve um momento na vigilância assistencial que trabalhamos com essa questão da população idosa aqui em Mongaguá e também esse dado está no diagnóstico socioterritorial. Dito isso, todo esse diagnóstico foi feito, temos mapas também, uma série de outros dados aqui sobre a cidade de Mongaguá. Tendo como base o diagnóstico socioterritorial, fizemos o Plano Municipal de Assistência Social. O Plano Municipal, ele contempla dados de cada equipamento com relação ao RH. Temos também dados sobre questão de acolhimento de inverno, questão de população em situação de rua, né? População em área livre. Temos também dados, né, do abrigo emergencial. E aqui temos a descrição dos serviços, que são as casas-lares, tanto o CRAS Vila como o CRAS Agenor, o CREAS. E aqui também nós temos a previsão de novos serviços e ou equipamentos que a assistência social pretende implantar, melhorar durante esse quadriênio. Um deles é a família acolhedora. Então, a questão da família acolhedora, quando os estagiários vieram, uma parte deles ficou concentrada no diagnóstico e teve uma outra parte que fez um circuito de reuniões sobre a família acolhedora. Tanto que a nossa secretária Érica participou de uma dessas reuniões. E a família acolhedora, ela é um serviço, né, que visa assegurar os direitos da criança e adolescentes a convívio familiar. Então, é uma família que vai acolher as crianças como se fosse acasalar, só que no ambiente familiar. Não é adoção. A criança ela fica lá até que a burocracia de todo o trâmite seja realizada e ela vai voltar para a família de origem, ou para a família adotiva, ou para a família subsidiária, ou outras, né? E aqui, esse sistema de família acolhedora, nós já temos a previsão, né, da verba. Quer falar um pouquinho sobre família acolhedora? Não? Esse projeto já está aqui, então nós temos já previsto que vai acontecer, né? E eu, como ex-presidente do CMDCA, a gente também, na época, começou a fazer reuniões para aquecer toda a rede sobre o que é esse serviço. É um serviço que precisa ser um pouco divulgado, né, digamos assim, por conta da peculiaridade dele, para as pessoas não confundirem, né?
Então, ele já está previsto aqui no nosso plano. Centro-dia para pessoa idosa também está previsto. O centro-dia ele é voltado ao atendimento diurno de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Então, aqui ele também está previsto no nosso plano. Casa de passagem para pessoas em situação de área livre. Também está previsto no nosso plano. Centro POP. O Centro POP também está ligado à questão das pessoas em situação de área livre. Também está previsto no nosso plano. Nós, enquanto município, nós fomos um dos elegíveis para receber uma verba estadual para a implementação desse Centro POP. Por isso que ele está aqui. Centro POP. É a verba, então essa verba foi prevista, ela veio da vigilância estadual, né? A vigilância estadual elegeu os municípios para a implantação do Centro POP. Então foi uma pesquisa que não foi feita pela vigilância municipal, foi a vigilância estadual que elegeu alguns municípios para serem contemplados com a implantação de um carnaval Então já tem até. Já tem verba destinada. Está no PMS Web essa previsão, né? Isso, já está disponibilizado, já está em conta, e agora já vai começar a iniciar o processo realmente de implantação do local que vai ser, onde vai ser alocado o serviço, está iniciando o plano para poder fazer uso dessa verba de implantação. É uma coisa bem triste, só pontuando isso, porque assim, no outro município que eu trabalhava, não desprezando a população de rua, mas eles estão naquela condição, a maioria, que gosta de estar, né? E assim, como prioridade, eu sei que é o Estado, né? Mas como prioridade, a gente luta toda vez, porque tem idosos que não têm onde ir, os filhos não querem, não tem onde pôr, e a gente está vendo eles morrendo sozinhos em casa. Eu acho que aqui, para nós, como conselho, não sei o que a gente poderíamos pensar nisso. A principal verba teria que vir para isso, sinceramente. E aí o que eu fico triste, não é por nada, porque eles também merecem. O pessoal, morador de área livre, também merece. A questão é que eles ficam um pouco, saem, é isso a vida deles. Mas os idosos, eles não têm querer. Eles estão lá morrendo sozinhos dentro da casa. Hoje eu fui visitar um que está sendo comido por bicho, está sozinho, largado. Então a gente vê isso aí, sei lá, né, como conselho, é triste. Aí você falasse que a verba veio até, né, para um centro-dia, né, para um... Então, aí a gente ia ficar feliz, né, porque pelo menos ia parar um pouco. Também está previsto. O projeto, mas não a verba, né? Ainda não, ainda não. A gente está prevendo. Eu li o plano e eu fiquei muito feliz que se pelo menos 2 equipamentos desses, que a gente não tem nenhum, acontecer para o município, a gente está ainda dá graças a Deus. Pelo menos o centro-dia, né, já que o centro POP já tem, mas se tiver o centro-dia, né, a gente já fica feliz. Agora, precisa, infelizmente... Esse plano, eu confesso que é um avanço. Desde que eu estou aqui, o Felipe sabe, né? O quanto que a gente está ali tentando fazer, né, acontecer. O diagnóstico é uma ferramenta muito boa. Assim, esse plano, eu acho que vai ser uma referência para planos de todos, né? Tanto que no próprio plano está previsto comissões para que haja uma articulação, um aquecimento maior, para que no próximo plano, né, a gente consiga integrar mais. Mas esse daqui, eu acho que é um divisor de águas. O plano também é um né? norteador, ele não Norteador. é restrito, significa que só vai ser executado o que está no plano. Vamos dar uma diretriz do que é isso. Ele tem um objetivo, né? O plano, a gente vai seguir o objetivo, se não conseguir, mas e também esse objetivo é para 4 anos, né? Sim, então... Eu fui um divisor de águas no sentido que... Eu acho que, não sei, não é porque eu participei da colaboração junto com outros colegas, com tanta gente, mas assim, eu acho que acaba sendo um divisor de águas na questão da cultura mesmo, que nós temos de olhar para os dados, de verificar, de
dê base. Algo também que prejudicava muito no município em anos anteriores era a questão da falta do censo. Então a gente ainda estava no... Isso, estava na expectativa do... da mudança do número de população para a gente poder, eu esqueci a terminologia correta, para a gente poder ficar ali no porte médio, agora a gente tem porte médio, né? Então a gente, agora, então as questões até de verba, de recurso, elas acabam significando. No centro pop, por exemplo, se a gente estivesse na classificação anterior, a gente não daria elegível para o centro pop. Então isso também é um avanço para nós. Isso depende, e essa justificativa que você está falando, a justificativa, o estudo é super importante. Quando fizer um projeto do Estado ou federal, nós temos que ter uma justificativa plausível. Nós temos conhecimento de causa que tem tantos assim, tantos assim. Sem estudo, não tem embasamento, eles nem olham. Então, muito importante. Também fiquei feliz por ter embasamento, né? Não escrever ali aleatório. Isso aí é justiça. Exatamente. E agora, com a divulgação deles, todos os agentes vão ter acesso, né? Assim, no sentido de ter um documento válido, com o número lá do diário oficial citado no programa, no projeto, tudo isso. Ações articuladas intersetoriais para mulheres vítimas de violência. Essa parte aqui está mais ligada ao CREAS. A coordenadora Roseli, ela está liderando, né, um projeto Mongaguá com elas. É um projeto que visa essa questão da intersetorialidade, de chamar mesmo as pastas para olhar para essa questão das mulheres. Lembrando que também no diagnóstico tem dados sobre essa questão da coleta. Fizemos uma coleta qualitativa e quantitativa no CRASA-Janot, né? E também está no diagnóstico para basear programas como esse, projetos como esse, ou outros que vão acontecer no município, né? Então, esse projeto, ele vê a mulher de uma forma bem integral, com relação à questão de renda, a questão até do empreendedorismo, mas sempre lembrando o que é da ciência social, o que é das outras pastas, né? Ela é um projeto bem interessante, mas também no sentido de trabalhar nessa junção aí das pastas em prol desse assunto que é tão delicado e importante. Bom, então, o que é da pasta da assistência e o que é das outras pastas, tudo isso vai ser visto em conjunto no decorrer desses 4 anos. Então, aqui também temos o nosso sistema de garantia de direitos, temos a apresentação do Conselho Municipal de Assistência Social, né? Aqui com a lei número 1694, de 12 de julho de 1996, e suas alterações. Todos os conselheiros também do CMAS foram citados lá no começo, tá? Da mesma forma que eu falei sobre os estagiários. Cabe aqui até falar o nome, né, dos conselheiros, fazer essa menção. Conselheiros do CMAS. Temos o conselheiro Felipe dos Santos Oliveira, presidente do CMAS. Titulares da Secretaria de Assistência Social temos Solange Batista Rosário de Souza. Da Secretaria de Saúde Pública, Catiúcia Pedroso Militão Cruz. Da Secretaria de Educação, Patrícia Lucena Santos. Da Secretaria de Assuntos Contábeis, Vivian de Souza Costa Forcem. Da Secretaria de Segurança, Ageu Arias Rodrigues Filho. Do Fundo Social de Mongaguá, Késia Campos dos Reis. APAI, Felipe dos Santos Oliveira. Associação Amor à Vida, Ana Lúcia Maria da Conceição Gordo. Trabalhadores do SUAS, Adriana Rodrigues Lourenço Gomes. Trabalhadores do SUAS, Isabel Solani. Usuários do SUAS, Marlete Augusta de Souza. Usuários do SUAS, Ricardo Batista Fogaça. Os suplentes da Secretaria de Assistência Social, João Batista Porfírio da Silva. Da Secretaria de
Saúde Pública, Patrícia Vieira Xavier. Da Secretaria de Educação, Júlio César Delfino de Oliveira. Da Secretaria de Assuntos Contábeis, Letícia Belchior Vaz. Da Secretaria de Segurança, Antônio Carlos Costa Lima. Fundo Social de Mongaguá, Gabriele da Costa. APAI, Patrícia Freire Russo Martins. Associação Amor à Vida, Elisa Jimenez Batista. Trabalhadores do SUAS, Patrícia Roberta Ferreira de Souza. Temos usuários do SUAS, Valdivina da Silva. Usuários do SUAS, Marlene Ferreira de Araújo. Aqui, aproveitando o ensejo, também vou falar sobre a elaboração, né? Quem foram os responsáveis junto com o Conselho por esse plano. Então, temos aqui Pamela Conceição da Silva, gestora de Programas e Finanças SUAS. Anísio Pereira de Santana Neto, coordenador do CRAS Agenor de Campos. Roseli Lara Ribeiro, coordenadora do CRES. Luciano Vicente Archioli, coordenador de Prestação de Contas. Carlos Eduardo Silva Jardim, coordenador da Vigilância Socioassistencial. Viviane Benatti Melara, coordenadora do Cadastro Único. Maísa Nilson de Almeida Franco, bacharel em Ciências Humanas. Ludmila Salles, assistente social. Agora aqui, voltando. Esse plano também contou com a colaboração dos funcionários, usuários, também conselheiros, que preencheram um formulário do Google Forms. Esse formulário, ele foi colocado aqui também em gráficos. E aí eu vou falar... Qual? Esse que nós preenchemos na última semana? Já consta aí? Já consta. Vocês são ator, hein? Eu já transformei em gráficos, eu vou até falar conforme o resultado. Fala aí, que interessante. Porque minhas colegas reclamaram. Então, esse formulário, vou até achar aqui onde são muitas folhas, eu preciso achar que a folha é certa. Só um minutinho. Esse formulário ele foi disponibilizado dia 27 de janeiro ao dia 2 de fevereiro. Ele contou com a participação de 70 pessoas, sendo elas conselheiros, usuários e funcionários do SUS. Então, a primeira pergunta foi a seguinte: você é... E aí, nós temos 1,5% responderam conselheiros, 19,4% usuários da assistência social, 23,9% cidadão em geral, 55,2% trabalhadores do SUS. Então, a segunda pergunta foi sobre... Você conhece os serviços da assistência social ofertados no município, CRAS, CREAS, benefícios? A porcentagem de respostas foi a seguinte: 3% já ouvi falar, mas não conheço. 19,4% conheço parcialmente. 77,6% conheço bem. Aqui tem um gráfico. A terceira pergunta foi a seguinte: você ou sua família já utilizam algum serviço ou benefício da assistência social? As respostas foram as seguintes: 41,8% não, 58,2% sim. Aqui na pergunta 4, como você avalia os serviços da assistência social? A porcentagem ficou 6% não sei avaliar, 9% ruins, 11,9% muito bons, 26,9% bons e 46,3% regulares. Quer observação? Posso continuar? A pergunta 5. Na sua opinião, quais áreas precisam de maior atenção na assistência social?
As respostas foram em forma de porcentagem e ficaram dessa maneira: 6% proteção social especial CREAS, 9% atendimento a pessoas com deficiência, 10,4% benefícios eventuais, 10,4% atendimento a idosos, 10,4% outros, 11,9% atendimento a crianças e adolescentes, 16,4% população em situação de vulnerabilidade social, 35,8% proteção social básica. Aqui no gráfico 4, na pergunta 4, quais ações você considera prioritárias para os próximos anos da ciência social? Em porcentagem, temos 1,% outros, 6% mais divulgação dos serviços, 10,4% parcerias com entidades, 11,9% fortalecimento das equipes, 31,3% ampliação dos serviços, 38,8% melhorias da estrutura física. Assim, essa questão da melhoria da estrutura física também está previsto no plano a mudança dos dois CRAS, tanto a GENO quanto o tá? Não fala assim, daqui a pouco eu vou acreditar que dessa vez vai. O outro já está ali. A pergunta 7 foi a seguinte: quais ações você considera prioritárias para os próximos anos da assistência social no município? As respostas foram... Você conhece ou já participou de alguma ação do município? Aí aqui é 35,8% não, 64,2% sim. Né? Agora o 8. Você considera importante a participação da população na construção das políticas públicas da assistência social? A porcentagem ficou a seguinte: 3% diz que não, 4,6% não sei opinar, 94,4% diz que sim. Aí aqui tivemos duas perguntas abertas que resultaram em duas tabelas, que é a tabela número 11 e a tabela número 12. Essas tabelas, eu coloquei a resposta na íntegra de cada um que preencheu, tá? Então, a tabela número 11 tem o seguinte: na sua opinião... As respostas, é muito... Eu só vou... A tabela número 1 fala, na sua opinião, que pode melhorar na ciência municipal, na ciência social do município. E a tabela número 12 falava o que a pessoa gostaria de contribuir ou sugerir no PMAS. De toda essa coleta de dados qualitativos, né, que estão na íntegra, todas as tabelas, tanto que eu não fiz nem correção ortográfica, eu literalmente coloquei o que cada um escreveu, resultaram em 4 eixos de sugestões ou reclamações, sendo eles: A. Reivindicação por melhorias na estrutura física dos equipamentos. B. Reivindicação de transparência nas contas públicas ou reivindicação de maior participação popular ou de funcionários na construção dos documentos oficiais. C. Reivindicação de melhorias nos atendimentos. D. Reivindicação de ampliação dos atendimentos no sentido de ampliação de oferta dos serviços que já são executados, como no sentido de oferta de novos serviços ou programas. Aqui no documento eu especifiquei cada eixo com alguns exemplos dentro da tabela, tá? E também, dentro de cada eixo, o que o PMAS contempla para sanar o que foi sugerido aqui, a sugestão ou reclamação. Então, por exemplo, no eixo A, que fala sobre a questão do espaço físico, o PMAS prevê a mudança do espaço físico dos equipamentos do CRAS Ugenor e do CRAS Vila. Então, eu vou depois ler o quadro que ficou realmente as ações. Então, dentro do quadro das ações, existe essa questão, mudança do espaço físico do CRAS Ugenor e do CRAS Vila. No eixo B,
Também, dentro do nosso quadro, tem uma parte que fala de incentivar a participação dos usuários e trabalhadores do CMAS por meio de encontros e integração do CMAS com o PAEF e PAEF. Promover a articulação em rede para a elaboração do PMS 2020, PMS de 2030 a 2034. Promover articulação em rede para a elaboração do próximo diagnóstico socioassistencial. Com relação ao item C, também temos a previsão da promover a formação permanente dos profissionais do SUAS, visando a qualificação profissional, executar as atividades dos serviços e programas ainda a finalidade a que se atribui cada recurso, criar minuta de plano de carreira próprio para os trabalhadores do SUS, incluindo percentual de insalubridade, adequação de RH, conforme a portaria. E no que diz respeito ao item D, temos a previsão de executar as atividades, serviços e programas, dentro da finalidade a que se atribui cada recurso. Fortalecer o acompanhamento das famílias atendidas no SUAS, por meio de grupos PAEF, e promover ações intersetoriais para aprimoramento do trabalho em rede. Também teve pessoas que elogiaram, né? Falaram que está bom, e esses elogios também foram registrados. Agora, antes de passar para o nosso quadro, sobre essa questão da transparência, nós também colocamos dentro do próprio plano tabelas aqui. Tivemos nossas tabelas aqui atualizadas, né, sobre informações de valores consolidados e previstos. Então, sobre informação de valor consolidado, o CRAS, nós temos 2 CRAS, capacidade de atendimento de 1.200. Valor de referência no mês de dezembro de 2025 foi de R$ 15.963,49. Esse valor já foi liberado. Aqui ele repete a quantidade de CRAS. Previsão de repasse estadual anual. 240 mil. Essa é a previsão. A parte de serviço de convivência, nós temos capacidade de atendimento de 440. Temos usuários, o número de usuários registrados no SISC de 294. Meta de inclusão de público prioritário 220. Valor de referência do último trimestre 44.890,42. Esse valor foi liberado já. Valor de referência do ano, né, total de 2025, R$ 115.810,67. Ainda a proteção básica, temos a questão do convênio com a Oscar Maravilha, com relação ao serviço de convivência. Previsão de repasse estadual anual, R$ 16.898,39. Agora vamos para a questão da proteção social especial. Quantidade de CRES 1, quantidade de casalares 2, valor de referência do mês de dezembro de 2025, R$ 37.442,60, valor liberado. Previsão de repasse estadual anual, R$ 198.800. A PAI, temos uma, com previsão de repasse estadual anual, R$ 33.741,59. Agora, posso ir para a questão do quadro, onde ele vai descrever todas as atividades. Bom, nós fizemos um quadro. Oi? Qual é a página? Não está numerado. Página. Não, está assim, é 37. Tá. Tá aí do lado. Tá apagadinho. 37. Tá. Então, quadro de ações previstas. Temos o eixo controle social,
metas e prioridades: incentivar a participação dos usuários e trabalhadores do CMAS por meio de encontros de integração com o CMAS, com o PAIF, PAEF, ação, programa, benefício, projeto, encontros de integração. Temos a previsão que isso aconteça entre 2026 a 2029. Outro item: promover articulação em rede para a elaboração do PMAS, o outro, né, o próximo, de 2030 a 2034. Temos a previsão que isso aconteça a partir de 2027, né, até 2029. Outro item: promover articulação em rede para a elaboração do próximo diagnóstico socioassistencial, também previsto para começar em 2027, né, até 2029. Outro item: promover a capacitação para os conselheiros atuarem na política de assistência social. Aí promover também a capacitação para os conselheiros. Esse está previsto a partir de 2026 até 2029. Agora, no eixo gestão do SUAS. Gestão do SUAS: estruturar a minuta de lei municipal do SUAS, contendo a formalização da vigilância socioassistencial no município e do SUAS em Mongaguá. Lei do SUAS em Mongaguá está previsto entre os anos de 2026 e 2027. Ainda no eixo gestão do SUAS, mudança do espaço físico do prédio Genor de Campos e do CRAS Vila Atlântica, com o intuito de ofertar melhores condições de uso do espaço às famílias e funcionários do SUAS em Mongaguá. Então, está previsto entre 2026 e 2027. Gestão do SUAS: promover a formação permanente dos profissionais do SUAS, visando a qualificação profissional e aperfeiçoamento contínuo dos serviços. Formação permanente dos profissionais do SUAS está previsto entre os anos de 2026 a 2029. Gestão do SUAS: executar as atividades, serviços e programas dentro da finalidade em que se atribui cada recurso recebido. Previsão: 2026 a 2029. Gestão do SUAS: adequação de RH de acordo com a portaria MDS número 177 de 2011 e lei número 15.077 de 2024. Está previsto entre os anos 2026 a 2029. Gestão do SUAS: criar minuta de plano de carreira próprio para os trabalhadores do SUAS, incluindo percentual de insalubridade, plano de carreira para funcionários do SUAS, entre 2026 a 2027. Gestão do SUAS: implantação do serviço de família acolhedora no município, entre os anos de 2026 e 2027. Gestão do SUAS: implementação do serviço de proteção social básica no domicílio para gestantes, no ano de 2026. Gestão do SUAS: implantação da casa de passagem, entre 2026 a 2027. Gestão do SUAS: implantação do Centro Polo, entre o ano de 2026 a 2027. Gestão do SUAS: implantação de centro-dia para pessoa idosa, entre o ano de 2026 ao ano de 2027. Proteção social básica. Eixo: proteção social básica: fortalecer o acompanhamento das famílias atendidas pelo SUS por meio de grupos PAIF. Isso do 2026 a 2029. Promover ações intersetoriais para aprimorar trabalho em rede, entre 2026 e 2029. Promover ações intersetoriais com o intuito de busca ativa para o serviço de convênio e fortalecimento de vínculo, entre os anos 2026 e 2029. Promoção e acompanhamento do programa Mongaguá Solidário, entre os anos 2026 e 2029. Promoção e acompanhamento do programa Viva Leite, entre os anos 2026 a 2029. Promoção de ações articuladas com o cadastro único, entre os anos de 2026 e 2029. Agora vamos para a proteção social especial.
realizar ações articuladas e intersetoriais voltadas ao atendimento de mulher em situação de violência, entre os anos de 2026 a 2029. Realizar ações articuladas e intersetoriais para a promoção do ECA e dos direitos da criança e adolescente, entre os anos 2026 e 2029. Realizar ações articuladas e intersetoriais para atendimento à população em situação de área livre, entre os anos 2026 a 2029. Realizar ações de aprimoramento do PAEF, entre os anos 2026 a 2029. Realizar ações de aprimoramento do MSE, entre os anos de 2026 a 2029. E aqui temos as referências, né? Eu usei a tipificação nacional, Serviço de Assistência Social, orientações técnicas da Vigilância Socioassistencial, orientações técnicas do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, orientações técnicas sobre o PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, orientações técnicas sobre PAIF, são 2 cadernos, né? Então, trabalho social com famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Fechou? Fechou. Pode falar. Bom, acho que ficou bem estruturado o plano, de fato. Deu para a gente acompanhar aqui. Acredito que o pessoal que vai assistir aí, acredito que não está ao vivo, né? A transmissão disponibilizada depois, vai poder acompanhar isso também, o quanto ficou estruturado. Achei bem interessante esse quadro no final, porque ele, de fato, ele aborda de uma forma mais ampla as necessidades do município, e isso vem de encontro às questões que estão sendo levantadas ali, né? Principalmente pelos trabalhadores. Achei bem legal, então a gente tem um plano bem estruturado. Agora colocar em prática. O Conselho, dentro das suas atribuições, acompanhar a execução, né? Auxiliando naquilo que for possível, cobrando naquilo que for necessário, né? E para que a gente possa colocar o que está no papel agora em prática nos próximos anos, né? Parabenizando aí o pessoal, os técnicos que ficaram a cargo de produzir esse plano, analisa principalmente, porque de fato se identifica muito mais, né? Achei bem legal a participação dos estagiários também. Eles nos auxiliaram bastante ano passado, principalmente na conferência. É verdade. Foi bem bacana ver ali o empenho deles, a participação deles. Então é isso, pessoal. Alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário? Ou passamos para aprovação? Ninguém? Eu tinha lido, eu acho que assim, se a gente conseguir, como eu falei, fazer 10% do que está aqui. 10%. No primeiro ano, Tá se legal. sair, tá legal. Porque nós estamos assim, atrasados. Atrasados assim, não tem equipamento nenhum. Nós estamos numa dificuldade tremenda para trabalhar. Nós, enquanto técnicas, a gente tem se reunido, porque o usuário ele não quer saber das dificuldades da prefeitura, né? A gente sabe, vocês são da assistência e vocês não fazem nada. Não é a gente, né? Mas também para explicar o que aconteceu, por que não tem as cestas básicas, por que não tem os benefícios eventuais. Quando a pessoa está passando fome, não nada que a gente explique vai justificar e ela vai entender. Então, a gente está tendo muita dificuldade no atendimento, muita mesmo. Mas a cesta básica, a gente está mostrando, o governo está mandando essas. O problema é que as pessoas, elas são insaciáveis. Elas pegam aqui, daqui 15 dias, elas têm de novo, querendo de novo. E aí as pessoas se precisam. Aí que está. Aí que é outra, eu acho que é outra articulação que nós temos que fazer. Por exemplo, quando eu sei que a pessoa é dessas pessoas que falou em cesta básica, precisando ou não ela vem, eu não mando para você. A família, só aquela família que eu já acompanho, eu vou na casa, eu sei, aí eu peço para você. Pode ver que eu quase não peço. Entendeu? Então... Mas toda a sensação que vem no caso, a gente sempre está... Então, eu não tive, só que a vez que eu pedi,
até eu vim buscar depois, só tinha macarrão e tal, né? Mas assim, eu sei que você está... Só que não é esse benefício aí que eu estou falando. Sim. Idosos chegam às vezes para mim e falam, Isabel, não tenho o que comer. Porque não tem ainda o BPC, às vezes não tem Bolsa Família, e o idoso ele entra numa vulnerabilidade. Que o marido trabalha, ela trabalha, mas de repente os dois ficam doentes, acamados, ou ela fica doente, acamada, não tem de onde tirar, não tem renda nenhuma e está passando necessidade. O benefício eventual, a cesta básica, é justamente para isso. E às vezes eu ligo aqui também não tem, eu só tenho um macarrão. Gente, não vai suprir. Então, eu estou falando da cesta básica, estou dizendo todos os benefícios. A gestante, meninas de 14 anos, né, que ficam grávidas. Exatamente. Então, a gente realmente, nós não temos muito o que fazer. Outra coisa, as vítimas de violência. Como eu falei, eu estou tendo muito idoso, doente, trancado dentro de uma casa insalubre, está morrendo a mesma língua. E eu não tenho onde pôr, não tenho o que fazer. Eu vou lá visitar, eu me envergonho de falar, nossa, aguenta mais um pouquinho, eu estou tentando. Tentando o quê, gente? Na minha cabeça eu sei que eu não vou tentar nada porque eu não tenho o que fazer. Isso é triste demais, né? Então, assim, eu fico feliz que pelo menos estão se planejando para fazer algo. Isso daí já mostra boa vontade, entendeu? Que estão olhando para isso. Aí eu já fico feliz. Agora precisa também um movimento agora de buscar emendas, buscar lá fora, porque tem dinheiro lá fora. Tem dinheiro. Basta que seja articulado para O isso. diagnóstico é muito interessante porque ele dá esse norteamento, né, das ações que a gente precisa priorizar. E o que foi muito mencionado é essa questão da população idosa, que é algo que a gente já é de conhecimento nosso, que é daqui do município. É uma particularidade dos municípios aqui da Baixada, esse aumento populacional. Os jovens vão embora e ficam os idosos. Aí os idosos ficam sozinhos, adoecem, precisam de ajuda. Quanto que morrem sem ninguém saber? Eu só sinto falta de uma coisa, eu preciso fazer uma crítica construtiva em relação à pessoa com deficiência. Não foi. Mas, não, eu entendo perfeitamente. Assim como os idosos, a gente tem acompanhado, muito é fácil a gente falar do que é nosso. Né? É muito mais fácil a gente fazer defesa do que é nosso. Porque a gente acompanha, atende dia após dia, então a gente conhece a realidade um pouco mais de perto. Né? Mas também a gente também não participou no sugestionamento e tudo mais, por falta de tempo, enfim. Mas até agradeço pelo olhar de ter aumentado um pouquinho o nosso recurso do Estado, isso já é bom pra caramba, já ajuda a gente. Mas principalmente a gente tem acompanhado, assim como os idosos, um aumento significativo nas questões de vulnerabilidade voltadas à pessoa com deficiência. Né? As suas famílias, a mãe atípica, que muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue ter uma geração de renda. O PPC tem dificultado o acesso cada vez mais. Ficou cada dia mais difícil. Mais difícil, cancelamentos assim, arbitrários de uma hora para outra, e depois para você renovar o benefício vai aí 3, 4, 5 meses, até mais. Entra na condicionalidade e eu tenho que fazer isso para não ter. Então a gente também precisa voltar um olhar também para essas famílias, porque a pessoa com deficiência, além das complexidades que são inerentes à própria deficiência, gera também toda uma questão familiar ali que envolve questões psicológicas, emocionais, enfim. Algo que a gente precisa, de fato, a assistência social precisa ter um olhar também. Assim como nós temos o Centro-Dia agora, no projeto aqui, para a pessoa idosa, a gente precisa também trabalhar para ter um Centro-Dia para a pessoa com deficiência. Temos vários casos, né, de internações em outras cidades, até longe daqui, longe do núcleo familiar. E a gente precisa ter um espaço mais próximo de nós. Muito interessante. Eu vou colocar essa... Você mandou como se diz? Uma sugestão, eu vou enviar outra. Claro. Então, nesse próximo diagnóstico, né, tá? E assim, o diagnóstico ele sempre tem que estar se atualizando. Esse foi o que a gente conseguiu com o recurso que tínhamos, não sei o quê. Eu realmente concordo com você. Acho que caberia um capítulo específico, né? Sim. Então, assim, para organizar para o próximo diagnóstico, para o próximo plano, que tenham comissões temáticas responsáveis por capítulos específicos. Pode organizar reuniões descentralizadas
centralizadas também, Isso, espaços para a exato. colheita dessas informações. Isso, Né? Se perfeito. aproximar mais da realidade local para que os dados eles fiquem mais coesos, né? Sim, a gente fez nas conferências, né? Isso, Tivemos nas conferências. exatamente. Mas E como aí, você disse, cada comissão do seu teminha, eles vai se surgindo aí um capítulo, né? E aí fica essa a gente construção. acompanha a assistência social aqui há algum tempo, já consegue observar que isso que a gente tem aqui construído hoje já é um passo de avanço muito significativo e é digno da gente comemorar, porque é algo que a gente não tinha antes estruturado dessa forma, com essa transparência, com essa colheita de dados. Então é algo que para o município de Mongaguá, para a população, é algo muito significativo. É um início, é uma construção, né? Mas a gente tem uma boa base de material para trabalhar nas próximas construções de planos. Perfeito, gente. Vamos colocar então em votação o Plano Municipal de Assistência Social do quadriênio 2026-2029. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Então, fica aprovado o Plano Municipal de Assistência Social do quadriênio 2026-2029. Parabéns, Maísa. Perfeito, parabéns a nós. É isso aí, pessoal. Como outro item de pauta, eu tinha mencionado aqui a questão das comissões temáticas. Bom, a nossa vida está uma correria danada, né? Então eu não consegui mandar lá no grupo também. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível para a gente poder organizar isso logo, rapidamente, para analisar aqueles pedidos de inscrição e a gente começar aí tocar a nossa vida. As entidades têm prazo agora para apresentação do plano de ação, já apresentaram, né, o plano de ação, a gente aí deixa sempre para os 47 do segundo tempo. Mas não é no final do ano? Não, pelo CNAS, salvo engano, até março, abril. Entrega o plano de ação. Cada município também marca cada Publicação. Pelo CNAS até março e abril do ano vigente. vigente. Do ano vigente. Cada município marca um dia. A gente tem as prestações de contas, tem que começar a analisar, tem muita prestação de conta aí em atraso para a gente Que é passar o no conselho, conselho. Então tem bastante trabalho, gente. Fechou, pessoal? Então, agradeço a todos vocês novamente pela participação. A Casa As dos comissões Conselhos, vão pela ser estrutura. montadas na próxima. Vou mandar no grupo lá para o pessoal posicionar onde quer Onde ficar. quer ficar para depois já como Isso. sempre. Ótimo. É que a gente já. Que bom, né? Hoje a gente tem tanta facilidade de adiantar, né, as pautas para poder. Legal. Tá bom? A gente tem que utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Precisar Né? de ajuda, tá? Os Fechou. dados, né? Avisa que eu te ajudo. Ajuda sempre é bom. Agora eu vou ter mais uma assistente social lá e aí a Patrícia vai me ajudar.